Delação de sócio da OAS trava, pasmem, trava, após ele inocentar Lula. Essa delação foi esperada aí por muita gente que tem a maior esperança, né, até dedicam sua vida para ver a prisão de Lula. E essa coisa da OAS é um dos principais pontos que podem levar o Lula à cadeia. De fato, isso é assim mesmo. Seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente não tem censura e você pode comentar o que quiser. E eu tenho absoluta convicção que esse vídeo vai gerar muitos comentários pró e contra Lula. Mas aqui a gente vai analisar os fatos e vai tentar ser um pouco imparcial na condução das coisas. Mesmo assim, a gente não pode ignorar os fatos, né? Então vamos primeiro entender isso aqui. Essa notícia é do dia 1º de junho de 2016, portanto atual, estou fazendo o vídeo no dia 2, tá? E a gente vai ler aqui um pouco essa notícia, aqui publicada na Folha de São Paulo, para que a gente entenda o contexto. Bom, antes de ler a notícia, eu preciso dizer o seguinte: havia uma expectativa muito grande em relação à delação do sócio da OAS, que é essa empresa aqui que nós já vamos falar sobre ela. Porque ele é o camarada, essa empresa é a empresa que fez a reforma do tal triplex que seria do Lula. E do sítio também, que também seria do Lula, segundo o que a imprensa vem divulgando. Então, se o cara diz assim, é do Lula mesmo, nós reformamos, o Lula está preso. Simples assim, tá? É só o que a Polícia Federal está esperando, alguém que diga é do Lula, alguém que dê a cara e diga realmente é do Lula, não sei o quê, aí pronto, já é justificativa para o Lula ser preso. Lembrando que o Lula foi conduzido coercitivamente, ou seja, na marra, a prestar seu depoimento só pela suspeita que isso poderia ser dele. Enquanto que pessoas como Eduardo Cunha, né, que tinham fórum privilegiado, mas a mulher dele, que também fez corrupção, não tinha e não foi nem convidada a depor. Tá? Então é uma justiça realmente muito seletiva, a gente observa isso também é fato. Tá? Se você pesquisar na internet, o Cunha também está na mesma lava-jato que o Lula, assim como outros, o Temer e vários outros. As mulheres deles, os parentes também estão, mas só quem é conduzido coercitivamente é o Lula, né? E também o pessoal aí o pessoal do PMDB, PSDB, o Aécio até arquivado o processo contra ele, tudo arquivado, com apoio aí do Supremo, enfim. Então, quando ele fez aqui a delação da OAS, né? Que aí ficaram naquela expectativa, finalmente agora vamos pegar o Lula, aí o cara faz uma dessa. Cara, o que faz? Delação de sócio trava, ele inocentou o Lula, aí travou a delação. Isso também é fato. Né? Isso aqui não é opinião, não. Quer dizer, a delação só serve se for para condenar o Lula. Se ele inocentar, trava, para tudo. Tá? Por quê? Então isso mostra um desejo, né, de condenar. Mas vamos ler a notícia. As negociações de acordo de delação com Léo Pinheiro, ex-presidente e sócio da OAS, condenado a 16 anos de prisão, quer dizer, ele já está condenado, não tem nada a perder, travaram por causa do modo como o empreiteiro narrou 2 episódios envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A freada ocorre no momento em que a OAS e a Odebrecht disputam uma corrida para selar o acordo de delação. Quer dizer, esse acordo, ao que parece, só também serve se for para incriminar o Lula. Se não incriminar, eles vão dizer o seguinte, como o Moro já tem falado, só se acrescentar algo novo. Né? Mas assim, o que fazer sobre o depoimento das pessoas? Não vale, só vale se acrescentar algo que eles queiram. Se 30 pessoas falarem a mesma coisa, não vale, não acrescenta nada novo. Se vem uma pessoa, é o condenado, então vale. Então é mais ou menos isso que a gente está vendo. Isso também é fato, tá, pessoal? Segundo Pinheiro, as obras que a OAS fez no apartamento triplex do Guarujá e no sítio de Atibaia foram uma forma da empresa agradar a Lula e não contrapartidas em algum benefício que o grupo tenha recebido. De fato, quando a gente vê isso aqui, como é que a empresa vai gastar, né? A reforma custou 1 milhão, vai gastar 1 milhão só para tentar agradar o Lula? Parece uma coisa meio estranha, né? Quem é que gasta 1 milhão para agradar alguém assim? Né? Mas você tem... A versão é considerada pouco crível por procuradores. Na visão dos investigadores, Pinheiro busca preservar Lula com sua narrativa.
O empresário começou a negociar uma delação em março e 3 meses depois não há perspectiva do trato seja fechado. Claro, ele não condenou Lula. Pinheiro narrou que Lula não teve qualquer papel na reforma do apartamento e nas obras do sítio, segundo a Folha apurou. Folha é suspeita para apurar, tá, pessoal? Que é o site que eu estou lendo aqui. Porque a Folha tá louca para incriminar também o Lula. Então eles vêm fazendo sensacionalismo em cima disso. Então é suspeito. Tudo que a Folha, essa mídia aí, a grande mídia brasileira apura sobre o Lula é bastante suspeito. Mesmo que você não goste do Lula, você não pode se deixar ser teleguiado, ser controlado e manipulado pela mídia. Você tem que formar opinião própria. Tá? Então, essa mídia, para falar do Lula, é suspeita. Você tem que averiguar muito fato, e é isso que a gente está fazendo aqui nesse vídeo. Tá? A reforma do sítio, de acordo com o empresário, foi solicitada em 2010, no último ano do governo Lula, por Paulo Okamoto, que preside o Instituto Lula. Okamoto confirmou à PF, Polícia Federal, que foi ele quem pediu as obras do sítio. Já a reforma do triplex de Guarujá, pela versão de Pinheiro, foi uma iniciativa da OAS para agradar o ex-presidente. Ou seja, aqui já começa a falar um pouco assim, diferente do que ele tem falado aqui, né? Que é o seguinte, aqui ele diz, a reforma do triplex, o triplex, que foi uma forma para agradar o Lula, não o sítio. E aqui ele fala outra coisa. Segundo Pinheiro, as obras que a OAS fez no apartamento triplex no Guarujá e no sítio de Atibaia, foram uma forma da empresa agradar Lula. E, tá, essa informação aqui ela não é verídica, mas está publicada aqui, ela lhe conduz, por causa desse ezinho aqui, esse simples ezinho aqui. Tá? Na verdade, não foi assim. Pinheiro narrou que Lula não teve qualquer... E já a reforma do triplex já foi uma iniciativa... Tá? Esse aqui que foi para agradar o Lula. Né? Então, o que acontece? Essa coisa de agradar, como eu falei, 1 milhão para agradar uma pessoa realmente é muito. Mas a gente tem que pensar o seguinte... Se você tem amigos e você sai, por exemplo, vai visitar uma pessoa em algum canto, um amigo querido, normalmente, cultura brasileira tem o costume de pagar uma cerveja, pagar, te convido para um almoço, te convido para isso. Quando a amizade é grande, não, cara, você vai para praia, vai para Santos, então fica lá na minha casa lá de praia, não tem problema não, fica lá e cede a casa normalmente. Então o Lula usa essa chácara aí de Atibaia e ele diz que é do amigo dele e o amigo cede quantas vezes ele quiser. E aí alguns de vocês já vão estar chateados porque não são contra o Lula, né? Mas imagine o seguinte, imagine que você vai para uma outra cidade visitar um amigo e o amigo cede o sítio para você. Qual é o problema nisso? Será que no Brasil isso não é possível? Será que sempre que isso acontecer tem um fundamento de corrupção? Então tem muita gente corrupta no Brasil. Tá? Eu não estou dizendo que isso é a verdade. Veja bem, eu só estou dizendo que isso é possível, isso é crível. Uma pessoa como Lula, que causou benefícios aí para milhões de pessoas, tirou o Brasil do mapa da fome, isso também é fato. Então ele sim tem muitos amigos. O Lula também fez com que os empresários brasileiros ganhassem recorde. O Brasil desenvolveu muito com a gestão Lula, muito mesmo. Isso também é fato. Que aqui a gente não vai fazer isso no vídeo, porque senão o vídeo não acaba nunca. Então, imagine a quantidade de amigos que o Lula tem. Tem inimigos também, mas também tem muitos amigos. Então, é possível que ele vá para alguma cidade e alguém empreste o sítio? Eu tenho absoluta certeza disso, porque tanto eu como você, a gente com certeza um dia na vida já viu isso. E o Lula sendo conhecido por todo o Brasil, eu acho difícil o Lula dizia assim, olha, se ele publicar no instituto dele, olha, eu estou indo para o Amazonas, posso ficar na casa de algum de vocês? Com certeza vai aparecer fila de pessoas e rede de hotéis aí, tudo querendo oferecer apartamento para o Lula de graça. Isso é fato. Isso é fato, pertence à nossa cultura latina e no mundo inteiro. Eu acho que até que no mundo inteiro, se o Lula dizer, olha, eu estou indo aí visitar, muita gente vai abrir mão de cobrar dele. É assim com grandes personalidades, com ex-presidentes, com jogadores de futebol, com um monte de gente. É preciso entender isso. Eu não estou dizendo que é o caso. Eu acho que tem que ser investigado. Mas que é possível, perfeitamente possível. Tá? A questão do apartamento, vocês têm que pensar também o seguinte. Muitas grifes, por exemplo, eles fazem, mulher de presidente, eles desenvolvem roupa de moda e eles doam para a mulher do presidente, só para fazer uma
uma propaganda em cima disso daí, entendeu? Ao usar roupa, maquiagem, sei lá o quê. Então, eles fazem indiretamente propaganda para a empresa. Então, isso também é possível. Eu não estou dizendo que é assim. A gente vai ver lá nos outros, mais na frente no vídeo, que o Lula diz sobre isso. Então, pessoal, repetindo, não é porque você odeia o Lula e quer ver ele preso que você vai deixar de pensar logicamente. Tá? Nesse vídeo, a gente vai tentar analisar fatos e tentar pensar logicamente, livre de emoções. Pensar logicamente e emoções são duas coisas diferentes. Se você já grita, o Lula, não sei o que, safado, então já não pensa logicamente. Tá? Então tem que analisar fatos. Bom, então vamos entender isso aqui mais. Isso aqui é a versão da Folha de São Paulo, que, como eu falei para vocês, é suspeita, porém é uma grande mídia no Brasil, uma das principais, e a gente tem que analisar notícias das grandes mídias e fazer a contrapartida, o contraponto, né? Para que a gente possa analisar de fato. Então, o que diz aqui o Jornal Brasileiro? Lembrando que eu vou deixar todos os links aí para vocês. Eu aconselho que também vocês leiam tudo. Em delação, sócio da OAS inocenta Lula sobre reformas em triplex e sítio. Você vê que a notícia aqui do site brasileiro ela é mais neutra, né? Então é interessante. De acordo com o Pinheiro, as reformas foram iniciativas da construtora que pretendia fazer um agrado ao ex-presidente Lula. Um dos sócios e ex-presidentes da construtora OAS, ou seja, a OAS é uma construtora, condenado a 16 anos de prisão, inocentou o ex-presidente Lula em delação premiada. Em depoimento à Polícia Federal, Pinheiro afirma que as obras da empresa no suposto triplex do Lula, no Guarujá, não foram contrapartida a qualquer negociação, mas um agrado da empresa ao ex-presidente. Segundo o empresário, as obras no sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, também tiveram intenção de agradar Lula. Aqui ele já está dizendo que também teve intenção de agradar. Informa a reportagem do jornal Folha de São Paulo. De acordo com o empresário, Lula não fez qualquer pedido nem entrou em contato com a companhia, que tocou as obras no apartamento depois que o prédio foi incorporado. Bom, aqui a gente tem que analisar também a questão crítica, né? O Lula diz o seguinte, que o sítio não é dele. Bom, se não é dele, por que a empresa vai fazer uma reforma no sítio para agradar a ele? Isso aí soa meio estranho. Isso daqui também tem que ligar uma crítica aqui e apurar isso aqui direitinho. Soa estranho. Tá? Segundo, sobre a reforma no sítio, o contato teria sido feito em 2010 pelo presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto, que também disse à PF que teria sido ele quem pediu as obras. No apartamento do Guarujá, a companhia gastou R$1 milhão de reformas, mas a família do ex-presidente não se interessou pelo imóvel. Parece que a reforma no sítio foi muito mais simples do que a reforma no imóvel, né? Inclusive, eles nem citam aqui valor. Condenado em agosto do ano passado por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, Pinheiro chegou a ficar 6 meses na cadeia, mas saiu depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, em fevereiro desse ano, que só autoriza a prisão depois da sentença judicial em segunda instância. Tá, então, é isso. A minha única ressalva aqui em relação à veracidade disso, né, uma consideração que eu faço, é essa questão de tentar agradar o Lula com a reforma do sítio, sendo que o sítio não pertence ao Lula. Então, isso precisa de esclarecimento de fato. Agora, o apartamento, a gente vai ver agora nos próximos links que isso foi uma tentativa, né? A mulher do Lula queria comprar, a dona Marisa, e daí ela chegou a dar entrada nisso, mas e depois ela não quis mais. Então, ao dar entrada e depois disso, o pessoal começou a reformar lá o apartamento para ver se o Lula gostaria mesmo disso. Aqui no Brasil 247 diz o seguinte: para o MP, o Ministério Público, delação da OAS só vale se for contra Lula. Tá? Reportagem dos jornalistas Mário César e Belo Megali, publicada nesta quarta-feira, aponta tentativa de direcionamento da delação premiada do executivo Léo Pinheiro da OAS pelo Ministério Público. Segundo eles, a delação de Pinheiro travou porque ele se negou a incriminar o ex-presidente Lula nos episódios do triplex do Guarujá e do sítio em Atibaia. No primeiro caso, o presidente diz ter feito obras por vontade própria, sem que Lula prometesse nada em troca. No segundo, as reformas teriam sido feitas a pedido de Paulo Okamoto, e não do ex-presidente. Como os procuradores não gostaram das explicações, travaram toda a delação, o que pode mandar Léo Pinheiro de volta para a prisão. Quer dizer, né? Bom, você não vai incriminar o Lula, então manda de volta para a prisão. Sendo que o cara já está condenado a 16 anos, o que ele teria a perder, né? Ex-presidente da OAS inocenta Lula e delação trava. Aqui é do jornal O Tempo, que a gente também vai deixar o link aí para vocês.
Tá? Para investigadores, Pinheiro está querendo proteger o Lula e por isso as declarações estão sendo tratadas com cautela. Delação de ex-presidente da OAS trava após empreiteiro inocentar Lula. Quer dizer, pessoal, é preciso entender isso, tá? Parece que depoimento só serve se incriminar Lula. Digamos assim, você tem 30 pessoas. 2 pessoas, uma fala que sim, outra fala que não. E as outras 29 falam que não. Aí você ignora todas as outras 29 porque não traz mais nada de novo. Então é preciso entender que isso é justiça seletiva. Eles só querem colocar no processo coisas que incriminem. Se inocentar, não interessa. Eles prendem, sei lá o que fazem lá dentro, tortura psicologicamente, para conduzir o cara a falar aquilo que eles querem. Então, estão buscando meio que um bode expiatório para falar uma coisa, mesmo que seja mentira, contanto que agrade eles, quer dizer, que é a condenação de Lula. Por que isso? Por que prender o Lula é tão importante hoje? Porque o Lula, pessoal, em 2018, se candidatar a presidente, muito provavelmente vai ganhar. Então tem vários processos para tentar impedir isso. Um é que existe um deputado aí colocando na Câmara que só pode se candidatar a presidente se quem tiver curso superior. Né? O outro é tentar prender o Lula aqui, condenar o Lula para que pelo menos em 2018 ele não passe mais. Porque se ele não ganhar em 2018, ele não ganha mais nunca, porque o Lula já tem 70 anos. Tá? E não vai durar mais muito tempo. E não é interessante que o Lula volte, porque aí vai fazer aquele mesmo estilo de governo, que eu nem vou comentar aqui mais. Eu acho que o governo do Lula foi extremamente bom para o Brasil, só que beneficiou muito os pobres. E tem gente que não gosta muito, não se sente muito à vontade de andar num avião e que tem um pobre lá de sandália havaiana voando também. Você pode até torcer o nariz, mas o que eu estou falando, me lembrando aqui de um caso de uma professora da USP, se eu não me engano, que ficou incomodada de um camarada, não, uma empresária, uma pessoa rica lá em São Paulo, ficou incomodada de um camarada vestido com roupas simples viajar também de avião. Ela meio que tratou ele com preconceito lá, isso deu notícia também no Brasil inteiro. Mas bom, seguindo aqui então, é o seguinte, Lula, aí começam as especulações, né? Quando a mídia louca, as pessoas, os blogueiros loucos para que isso aconteça o mais rápido possível, justamente esse pessoal que cultiva um preconceito, né? Porque se não é preconceito, então você não pode julgar uma pessoa por achismo, né? Você não pode ficar torcendo que ela vá presa. Você tem que dizer, bom, se for culpado, tem que ir preso. Mas ficar torcendo, ficar de torcida, se Deus quiser, um dia ele vai ser preso. A gente não vê essa torcida por exemplo, para o Michel Temer, que é atual presidente interino do Brasil, que está sendo investigado na Lava Jato. A gente não vê essa torcida aí dessas pessoas contra Eduardo Cunha, contra políticos tradicionais e corruptos, né, que tem no Brasil. Uma torcida muito fanática mesmo é para que o Lula vá preso, mesmo sem prova. O importante é ir preso. Tá? E aí começa esse tipo de notícia aqui. Lula teria não apenas mas 2 triplex no Guarujá. Já deram mais um para ele, um ao lado do outro. Sérgio Moro impediu. Tá? Então, eu nem vou ler aqui, aí bota a foto aqui, 1 mais 1. Nem vou ler isso aqui, mas eu vou deixar o link aqui para você, né? Imprensa Viva, com certeza um torcedor aí de futebol que está torcendo para o Lula ir preso, mesmo sem fatos. Bom, aí o que a Globo faz? Vai a gente mostrar que a mídia, a grande mídia, tenta incriminar o Lula de qualquer jeito, e a primeira coisa que é preciso para isso é convencer a opinião pública, né? Como uma vez já disseram, o Lula já está preso. O Lula já foi condenado, aliás. Já foi condenado. Agora só precisa achar um motivo. Tá? Quando a gente diz isso, a gente está se referindo ao seguinte, a imprensa toda já condenou ele. Então eles fazem um complô para sujar a imagem do camarada, independente de ser o Lula, tá, pessoal? E daí a opinião pública condena ele, aí depois basta achar um crime, sei lá, ele deu uma topada lá na rua lá e, sei lá, machucou um calango lá que ia passando no meio da rua, pronto, o motivo vai ser preso, o povo vai para a rua, solta foguete e tudo mais. Quer dizer, ele já foi condenado pela opinião pública. Se você acha que eu estou interessante, você tem que ler essa notícia aqui. Fotos mostram visita de Lula a triplex em Guarujá.
publicada aí em março de 2016. Aí aqui ele faz um sensacionalismo aqui, né? Não sei o que, o Lula tá aqui a foto mostrando que ele realmente esteve lá. Mas é o seguinte, pessoal, vamos pensar um pouco lógico. Se o Lula tinha interesse de comprar esse triplex algum dia, e eles tiveram, tanto que a dona Marisa fez aí, inicializou o processo, né, de financiamento disso, então é normal que a pessoa vá visitar o apartamento, não é isso? Ou você já foi um dia, já comprou um apartamento só por ouvir falar, vendo uma casa no bairro não sei o que, tá bom, eu compro. É assim que funciona? Não. Você vai visitar o local, não vai? Então o Lula com certeza ia ter que visitar o local também, até porque ele iria morar lá, né? Então, é lógico, em cima disso, em cima dessa visita, dessas fotos, e é lógico que as pessoas vão tirar foto do Lula, né? Cria-se uma especulação, e aí a mídia, a grande massa lê isso e vê o jeito que a Globo mostra isso, e fica pensando, tá vendo, só pegaram o cara com a boca na botija, não sei o quê, mas, pessoal, vamos deixar um pouco a emoção de lado e pensar logicamente. Ninguém compra apartamento no mundo sem olhar o apartamento. Ninguém compra um carro sem olhar o carro, se sentar, dar uma volta nele. Se você for comprar uma Ferrari, você vai ter que dar uma volta nela, né? E aí alguém, se você for famoso, alguém vai tirar uma foto sua, e daí pode pegar essa foto e dizer que foi um prêmio em função da corrupção, de sei lá o quê, né? Mais uma vez, eu não estou inocentando Lula, só que eu penso logicamente, eu não sou burro. Então, você tem que conseguir pensar logicamente, mesmo que sua emoção, né, mesmo que você tenha um desejo de incriminar. Mas se o cara foi inocente, você tem um desejo de incriminar, então isso daí também não é justo. Isso aí é ditadura, isso daí é loucura. Tá? Incriminar alguém só porque você quer, só por causa do seu coração, não pode. Bom, aí o que acontece? Nas imagens, Lula encontra o ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Em outra foto, ele aparece o diretor da incorporação, Roberto Moreira. Então, a Globo tentou dizer o seguinte: a OAS, que é a empreiteira, não sei o que reformou o apartamento para dar para o Lula e favorecer, não sei o que lá, não sei o que lá. E daí, a Polícia Federal começou a investigar esse negócio da OAS e descobriu uma bomba. Foi quando a Globo parou de publicar coisas sobre a OAS. Que é isso aqui, ó. Existem relações entre a Lava Jato, a Globo e a Mossack Fonseca, que é aquela empresa lá do Panamá que fica criando offshores e que causou essa polêmica de corrupção a nível mundial. O envolvimento da emissora com a lavanderia de dinheiro panamenha, que é essa Mossack Fonseca, explicaria o recuo da força-tarefa em Curitiba. Quer dizer, depois que eles descobriram, tá, eu vou passar aqui para a parte interessante, eu acho muito importante você ler isso aqui. Depois que eles descobriram o seguinte, só para esclarecer, a empresa dona do triplex em Paraty recebe suas correspondências no escritório do ex-marido de uma das herdeiras da Rede Globo. Ok? As organizações Globo, vamos ver aqui, tem uma aqui, bem aqui no início. Vamos ver a primeira palavra aqui, Paraty, isso é importante. A casa em Paraty do qual os marinhos negam ser donos. Vamos ver aqui onde é que tem. Aqui. Não, é esse daqui. A primeira vez que fala em Paraty é aqui. A Offshore integra uma complexa estrutura patrimonial. É sócia da agropecuária Vaina Patrimonial, que por sua vez é dona de uma imponente e moderna casa em uma praia exclusiva de Paraty, litoral do Rio de Janeiro, que pertenceria à família Marinho. A propriedade é alvo de uma ação no Ministério Público Federal por crime ambiental. Ela foi construída numa área de proteção ambiental. Os marinhos, assim como o ex-presidente Lula, no caso do triplex no Guarujá, negam ser o dono do imóvel. Diferentemente do que acontece no caso Lula, as relações dos herdeiros da Globo com a casa em Paraty se avolumam. Na mesma lista pretendida no escritório de Mossack Fonseca, ao lado do registro a respeito da Vaintre LLC, aparece o nome de outra empresa, a Glen Participações, que detém um contrato com o governo estadual do Rio de Janeiro para exploração no Parque do Remo da Lagoa Rodrigo de Freitas.
Só para esclarecer, a empresa dona do triplex em Paraty recebe suas correspondências no escritório do ex-marido de uma herdeira da Globo. As organizações Globo enviaram uma nota à Carta Capital explicando a situação das offshore do helicóptero e do triplex em Paraty. Diz a nota que ninguém da família é proprietário da empresa que administra o sítio. Diz também que Paula Marinho não é dona do offshore Viking, mas pela primeira vez confirma que a empresa é propriedade do ex-marido. Ou seja, o triplex serviu sim à família, uma vez que a offshore é uma das sócias da propriedade em Paraty. A emissora também afirma que Paula não tem ligação nenhuma com a Glenn Participações e diz que o helicóptero pertenceu ao ex-genro. Tá, então é o seguinte, essa mansão aqui em Paraty, que por sinal é muito boa, né, ela, pelo que tudo indica, pertence e tem ligação com o pessoal da Globo. E daí, ao tentar investigar o triplex lá do Lula, do Guarujá, descobriram essa mansão, que realmente é uma coisa construída numa área de proteção ambiental, paradisíaco, né, e que liga a Globo. Quando descobriram isso, né, aí aconteceu o quê? O recuo da força-tarefa em Curitiba. A República de Curitiba, como o Lula já dizia, né, ela deu uma freada aqui. Opa, peraí, mexeu com a Globo. Caramba, rapaz, a Globo não, o Globo é nossa parceira. A Globo, ela justifica o que a gente faz para a opinião pública e conduz a opinião pública, manipula aí os teleguiados. Então a gente não pode lutar contra elas. Aí fizeram o quê? Recuaram. Assim como a lista do Odebrecht, que ninguém fala mais hoje nisso, né, que eles estavam uma expectativa danada, o Odebrecht vai pegar o Lula, né, falaram que a República ia parar, porque o pai do dono da Odebrecht ia entregar o Lula se o cara fosse preso, ele já está 1 ano preso, ninguém entregou o Lula. Então, recuou também a força-tarefa, agora não serve mais. Aí parou-se de falar sobre isso. Então eles estão pressionando o cara para tentar entregar o Lula e não consegue. Quando ligou a Globo, aí deu uma recuada, agora voltou de novo, e o cara inocentou o Lula, trava tudo de novo. Tá? Então, pessoal, para esclarecer essa questão, é preciso escutar o Lula também, né? O Lula e a família. Aqui no Instituto Lula, ele está contando toda a história, inclusive mostra os documentos, tá? O financiamento, o contrato assinado por eles, a declaração no imposto de renda, as prestações que foram pagas, declaração de bens aqui, ó, tudo declarado do Lula, tá? E também na hora que eles desistiram do processo, está tudo aqui, toda a história está aqui. Sabe, eu acho que mesmo que você odeie o Lula, é preciso escutar o cara, velho. Você não pode simplesmente condenar pelo seu coração, não pode. Isso daí não seria justiça. Então, leia a história que o Lula conta e a apresentação de todos esses documentos que são verídicos. Inclusive, o próprio Polícia Federal deveria ler isso aqui também, e não ficar na torcida aí para tentar prender o cara. Tá? Para que vocês entendam mais isso, essa coisa do apartamento, né, do triplex e do terreno lá do sítio, foi justamente o que justificou, né, a condução coercitiva de Lula, ou seja, o depoimento de Lula na marra. E daí ele falou o seguinte: a medida foi autorizada por Moro, duramente criticada. Para ministro do STF, foi um ato de força e para deputado do PT um sequestro. O Lula mandou conduzir coercitivamente, buscar na marra. A polícia foi lá buscar o Lula na casa dele, a mando do Moro. Lembrando que o Moro não fez isso, por exemplo, com a mulher do Cunha, falar novamente isso. Mas você pode falar de outros, do Ronaldo Caiado, do Aécio Neves, da irmã do Aécio Neves também está envolvida aí na Lava Jato, mas também não foi conduzida coercitivamente. Então, o tratamento do Lula, do Moro, é diferenciado quando se trata de Lula e Dilma. Ele libera gravações, ele parece um juiz extremamente tendencioso ao se tratar coisas da direita e da esquerda ou de determinado grupo político. A gente gostaria muito que o Moro fosse realmente um herói nacional, que tratasse todo mundo com igualdade. Mas quando a gente analisa os fatos, não é isso que se vê. E mais uma vez, eu não estou falando de opinião, pessoal, são fatos. As coisas com Aécio Neves não fluem. As coisas com Eduardo Cunha não fluem. E com o Lula, se alguém inocenta, ele manda prender. Tá? É isso que está acontecendo. Ele manda o cara de novo lá para a cadeia, porque o cara inocentou o Lula. Então, que tipo de justiça seletiva é essa? Né? Todo o Brasil espera realmente que se faça justiça, mas não seletiva. Porque seletiva
fica tipo aquela história lá que aconteceu nas favelas do Rio de Janeiro. Você tira, né, o tráfico e coloca a milícia. E é isso que está acontecendo. Tira um governo com, sei lá, meia dúzia de corruptos e coloca um outro governo com 3 dúzias de corruptos. Isso não é fazer justiça, isso daí é priorizar determinado grupo corrupto, portanto, quem faz isso também pertence à panelinha. Né? É preciso pensar logicamente. Tá? E aí, esse comportamento do Moro, juristas questionam a legalidade da condução coercitiva para depoimento do Lula. Irregular, ilegal, exagerado, inconstitucional são algumas das críticas feitas pelos especialistas. Então são aquelas atitudes que ficam no limite da legalidade, são feitas e daí permitem que pessoas fiquem se questionando se aquilo é legal ou não. Tá? Não dá para dizer sim ou não, aí a pessoa vai e se aproveita disso. E aí essa coisa com Lula, para encerrar o vídeo, já está bem longo, ela chegou ao cúmulo quando o Ministério Público de São Paulo pediu prisão preventiva de Lula, aqui, ó, em março de 2016, por causa da suspeita que o apartamento poderia ser do Lula. Tá? O cara suspeitou, mandou prender o Lula. Ordem de prisão para o Lula. Tá? Mandou lá para o juiz e o juiz não autorizou até agora. Entendeu? Então, uma suspeita. Enquanto que outros casos são provados, por exemplo, as contas do Eduardo Cunha são provadas, o Ministério Público da Suíça mandou para o Brasil as provas. Ninguém se manifestou. Vamos falar do Ministério Público, já que ele é de São Paulo, né? Você pode dizer assim, não, mas no caso do Cunha, o Ministério Público de São Paulo não pode fazer nada, só pode fazer se for em São Paulo. Beleza. Vamos falar da merenda escolar em São Paulo, que tem corrupção provadas aí em São Paulo, e o Ministério Público, esse mesmo camarada aqui, o Ministério Público de São Paulo, vamos ver se tem o nome dele aqui em algum lugar. Eu não estou achando o nome, mas é principalmente esses 3 promotores aqui, tá? É interessante você ver o vídeo. Então eles falam aqui de suspeita, só eles mandam prender alguém por suspeita. Não existe prova, mas existe a suspeita, então manda prender. Tá? Não estou vendo aqui, depois você lê aqui o texto e você, quem sabe, encontra o nome dos camaradas. Mas são esses 3 promotores. Eu acho engraçado que, por exemplo, em São Paulo, tem a questão do trem-salão, tem a questão da privataria tucana, tem a questão de desvio aí por causa da merenda, o governo tucano rouba dinheiro de merenda escolar, com apoio do presidente da Assembleia Legislativa, o CAPES, sei lá como fala. Isso tudo também já foi provado, mas aí o Ministério Público não se interessa por isso. Parece que a justiça do Ministério Público também é meio que seletiva. Existe um ódio aí ao Lula, de forma meio que seletiva. A única maneira que a gente pode entender um ódio a uma pessoa, que no caso que o Lula causou benefício aí a muita gente necessitada, tirou o Brasil do mapa da fome, é que esse ódio venha de pessoas com preconceitos, que não gostam dessas atitudes, que gostam de ver o pobre, a empregada doméstica como empregada, sem direitos, e que aquele tempo em que empregada doméstica era quase que escrava, ficava calada lá, doida para não perder o emprego, porque não tinha direito a nada, se perdesse o emprego ia morrer de fome. Tem gente que gosta dessa situação assim, sente saudade, isso é um comportamento normal para aqueles que pensam dessa forma, lembrando que no tempo da escravatura também, quando ocorreu isso, muitos senhores aí, donos de engenho, eles ficaram revoltados com isso é um processo, mas lembrando que o mundo moderno não tem essa coisa de escravidão, então isso gera um certo preconceito, e a única maneira que, sinceramente, que eu tenho de entender esse preconceito, essa torcida aí para que o Lula seja preso, é o preconceito contra as coisas que o Lula conseguiu. Infelizmente, isso também parece ser fato. Tá? Analise muito bem, pessoas que torcem para que o Lula seja preso, analise a vida dessa pessoa, veja se ela não tem preconceito de cor, de credo, de classe social, qualquer um desse tipo de preconceito. Tá? E só para fechar o vídeo, eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Vocês lembram das manifestações em relação a essa coisa de preconceito? As manifestações do povo vestido de verde e amarelo, eles foram para a rua afirmando que o pobre está sem
emprego, que o desemprego está muito alto e tudo mais, né, e que isso era muito ruim para o Brasil. E falaram muito na questão do pobre, do desemprego, né, do povo passando fome, dos hospitais e não sei o que mais. Só que do outro lado, o pessoal vestido de vermelho, eles defendiam a continuidade do governo. O verde e amarelo queria o impeachment da Dilma, né? E o de vermelho defendia a continuidade do governo. Aí você olha quem são essas pessoas. E o de vermelho eram os pobres. E os de verde e amarelo era a classe mais privilegiada do Brasil. Nem todos eram ricos, mas era a mais privilegiada. Você vê que os pobres lá, eles levavam PF para comer a manifestação, e os outros de verde e amarelo, a Fiesp dava filé mignon, dava um cardápio com filé mignon, pagava comida. Teve a mulher que jogou uma garrafa de champanhe lá no carro da polícia e não aconteceu nada com ela. Então você vê que o pessoal da verde e amarelo era mais rico. Aí fica a pergunta para encerrar o vídeo. Você já viu rico ir para a rua protestar por causa do pobre? Para defender o pobre? Você acredita mesmo nesse negócio? Então é isso, pessoal. Com isso eu encerro o vídeo. Um grande abraço e até a próxima notícia. Não esqueça de deixar seu comentário. Um abraço.